Meus caros, na aula de hoje nós vamos ver alguns conceitos que a gente emprega quando nós estivermos priorizando área nos nossos sistemas digitais, ou seja, diminuição da área. Muitas das vezes a gente vai ter que adotar uma medida dessa. Por quê? Porque a nossa FPGA ela tem uma capacidade limitada. E algumas vezes o nosso sistema está muito próximo ou até mesmo do jeito que nós estamos implementando esse sistema, ele está acima da capacidade, acima dos dispositivos contidos na FPGA, de forma que a gente não consegue sintetizar o nosso sistema naquela FPGA. Então, quando esse é o caso, provavelmente a gente vai ter que adotar algumas medidas para tentar diminuir o tamanho dos nossos circuitos e fazer o nosso sistema caber naquela FPGA ainda. Então, basicamente, o que a gente faz nesses casos é enrolar o pipeline, que é o que quer dizer aqui o pipeline roll-up. Então, basicamente, aqui, para a gente usar um exemplo aí para trazer na cabeça de vocês o que é enrolar o pipeline, é fazer, por exemplo, um multiplicador com somas sucessivas, né? Porque a gente viu lá que o multiplicador com somas sucessivas, né? Basicamente, o que a gente tem é um mux, né? Aqui eu tenho um somador, tá? Aqui eu tenho um registro sensível ao clock e essa saída vem aqui, né? Então é claro que vai ter um outro ramo desse, bem parecido com esse, para a gente ter o controle de quantas somas sucessivas eu já fiz. Mas então, ó, roll up, por quê? Porque eu fiz uma realimentação. Tá? Então significa que eu enrolei o pipeline. Dessa forma eu economizo recursos. Tá? É claro que eu vou perder em desempenho em termos de velocidade, principalmente. O que mais a gente pode fazer? A gente pode tentar fazer reuso de lógica, tá? Baseado em controle. Geralmente, quando nós falarmos controle, eu estou querendo dizer FSMs. Tá? Então, geralmente, controle serão feitos por FSMs, embora nem sempre isso seja verdade. Muitas das vezes eu não preciso manter o estado atual do meu circuito, ou seja, basta um controlador lógico ali mesmo. Mas na maior parte das vezes eu vou precisar de uma FSM. Por quê? Porque eu vou precisar manter o estado atual do circuito. Outra coisa que eu preciso é conhecer a minha FPGA, conhecer a tecnologia da minha FPGA. A gente vai ver que o simples fato das vezes eu implementar um reset síncrono ou assíncrono vai ter um peso muito grande na área, vai ser uma coisa extremamente relevante se eu não empregar a tecnologia, a mesma tecnologia da FPGA. Tá? Então a gente vai ver isso aqui também. E outra coisa que a gente pode fazer, mas aí já em menor escala, é utilizar pinos de set e reset na nossa lógica. Então, a área é um recurso caro, tá, pessoal? Toda vez que eu estiver falando em área aqui, então agora, para FPGA, área subentende-se Logical Elements, né? Os nossos LE que a gente viu, tá? Os Logical Elements. A gente não vai tratar em micrometro quadrado ou em milímetro quadrado. A gente vai tratar em número de Logical Elements que eu estou utilizando, basicamente, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Tá? Então aqui eu tenho um multiplicador, mas ele que é o que a gente tem dentro da nossa FPGA, no bloco de DSP, que é o bloco de processamento digital de sinais. Então basicamente naquele bloco, é claro que eu tenho alguns MUX aqui que eu consigo fazer algumas configurações, tá? Mas basicamente o que eu tenho é um multiplicador e um registro. Tá? Basicamente o que eu tenho é isso daqui. Então se eu quiser fazer a multiplicação, eu posso utilizar esse multiplicador.
né? Eu já tenho esse recurso lá dentro da FPGA, é interessante até que eu utilize. Então basta eu fazer um assign product, basta eu fazer aqui o produto receber A vezes B, tá? Eu estou colocando dentro de um always sensível ao clock porque eu estou atrelando esse registro aqui na saída, tá? Então, produto 16 é igual a vezes B, e aí depois eu simplesmente estou falando que produto é igual a prod 16, esse cara aqui, para eu pegar os 8 bits mais significativos, tá? Então, eu fiz isso, tá? Isso daqui, por exemplo, eu poderia estar fazendo a multiplicação A e B podem ser números decimais, por exemplo, 0 ponto alguma coisa. E aqui também 0 ponto alguma coisa. Toda vez que eu faço isso, né, o resultado em 16 bits, porque aqui eu tenho 8 bits, aqui eu tenho 8 bits, aqui eu teria o meu resultado em 16 bits. Mas esses 16 bits não são tão relevantes assim. Os 8 bits menos significativos, eles seriam pouco relevantes. Então, em alguma arquitetura, para economizar aí no meu barramento, eu poderia trabalhar apenas com os 8 bits mais significativos, se eu tivesse essa característica de operandos. Tá? Então, é só um exemplo, pessoal. Não quer dizer que toda vez que eu faço a multiplicação, eu tenho que truncar nos 8 bits mais significativos. Tá? Isso aqui foi só um exemplo. Agora, se esse hardware ele não está presente na FPGA que eu estou utilizando, e eu for implementar um multiplicador, vamos dizer assim, um multiplicador binário mesmo, tá? Com algum algoritmo específico, eu provavelmente vou utilizar uma área grande. Multiplicadores são circuitos um pouco mais complexos, vão demandar muitos elementos, tá? Então aí eu posso fazer diferente, que é o que está implementado nesse caso aqui, ó, tá? Então nesse caso aqui, o que está implementado? Basicamente eu estou fazendo um multiplicador com soma e acumula. Percebam que há uma realimentação aqui, ó, passa pelo meu registro e eu tenho a minha realimentação para eu fazer somas sucessivas, tá? Dessa forma, ao invés de um multiplicador, eu vou ter apenas um somador, que é um circuito muito mais simples, demanda muito menos elementos lógicos, tá? Agora, de qualquer forma, pessoal, novamente, na nossa Max 10, que é o exemplo que a gente está utilizando como base no curso, ela já apresenta esses circuitos dedicados, prontos, esses aqui, ó, tá? Então é interessante que eu os utilize. De qualquer forma, é uma ponderação que eu tenho que fazer se eu estiver ali sofrendo com a área do meu circuito, tá? Aparentemente, esse segundo caso aqui ocupa uma área muito maior do que esse. Mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Tá, pessoal? Elementos lógicos aqui, só lembrar lá no quartos, cada quadradinho daquele, quer ver? Então, se nós formos aqui no Chip Planner, pessoal, utilizando como base a nossa Max 10, né? Eu já mostrei isso aqui para vocês, lembrando que essas colunas aqui são blocos multiplicadores, tá? Na verdade, esses em branco aqui, desculpa. Essas colunas em branco, nós temos 3 colunas em branco, ó. Essa e essa. São os blocos multiplicadores que nós acabamos de ver. São esses blocos DSP. Então, em um bloco daquele, em um quadradinho, um retângulo daquele, na verdade, eu tenho um circuito desse. Tá? Eu tenho um circuito desse. Então, aqui no caso desse circuito, que é um polinômio, ele usou 2 blocos, tá? Porque eu estou fazendo um circuito com paralelismo maior, eu estou usando esses multiplicadores. Então, eu usei 2 quadrados desse, ó, em termos de área. E lembrar que nesses quadradinhos azuis claros aqui, ó, nós temos
16 logical elements, cada um deles com uma lookup table de 4 bits. Cada um deles com um registro, cada um deles com uma série de multiplexadores para eu poder configurá-los. Tá? Cada um deles com um carry chain. Ou seja, como são elementos lógicos mais simples, cabe muita coisa, cabem muitos transistores aqui dentro. E esses muitos transistores conseguem implementar muitos elementos lógicos. Aqui também cabem muitos transistores aqui dentro. Só que o multiplicador, ele necessita de muitos transistores para desenvolver a função. Então aqui dentro, ó, eu tenho um multiplicador apenas. Aqui eu tenho 16 logical elements. Então, um circuito desse aqui de baixo, que tem só um somador, que tem, no caso, 8 bits, né? Eu não vou ocupar um quadradinho azul desse inteiro. Eu vou ocupar menos do que um quadradinho azul desse. Então, por isso que em termos de área, né, fazer o enrolamento do pipeline, né, o pipeline roll-up, é interessante em termos de área. Tá? Fechar aqui para não pesar muito na minha máquina. Então é isso que é o pipeline roll-up. Basicamente é eu fazer realimentações para que a cada clock eu utilize um recurso de hardware principal, que no caso aqui é o somador. Tá? É claro que para eu fazer uma multiplicação por somas sucessivas eu vou demandar vários ciclos de clock. Tá? Não é nada interessante em termos de tempo. Reuso baseado em controle. O que é isso? Nesse exemplo aqui, eu dei o exemplo de um filtro FIR. Tá? Para quem não fez ainda DSP, processamento digital de sinais, filtros FIR são muito empregados no processamento digital de sinais. Então, FIR significa Finite Impulse Response. Ou seja, é um filtro de resposta finita. Significa que eu não uso a última amostra processada como entrada. Tá? Eu não faço isso. Então, esse tipo de filtro, olha lá, eu tenho uma saída. Essa saída, ela é uma convolução. Uma operação de convolução aqui digital, basicamente ela vai ser um coeficiente vezes uma amostra. Que eu estou falando que é a amostra zero. Mais um outro coeficiente vezes uma amostra 1 do meu sinal. X é o sinal que eu estou processando. Mais um outro coeficiente vezes uma amostra 2 do meu mesmo sinal que eu estou processando. É um sinal digital, então eu tenho várias amostras ali. Então aqui é x, eu poderia dizer ali xt de 0, né? Mas só que isso aqui está discretizado, já que eu estou processando digitalmente. Então, a amostra 0, a amostra 1 e a amostra 2. Todas essas amostras são multiplicadas por coeficientes distintos, que eu chamei de coef-A, coef-B e coef-C, e depois eu somo tudo isso. Então é claro que a quantidade de coeficientes, consequentemente a quantidade de somas, consequentemente a quantidade de produtos, vai depender do kernel do filtro, ou seja, vai depender do núcleo do filtro, vai depender do filtro que eu estou processando. É um filtro NOT de tamanho, sei lá, W, né, de window aí. Sei lá, ele vai ter 15 coeficientes, não vai ter só 3 igual está aqui. Isso vai depender, tá, do filtro que eu estiver projetando. Então, eu vou lá no MATLAB, por exemplo, projeto meu filtro, vejo o filtro que dá a resposta adequada ao que eu quero, e aí eu vou ter N coeficientes. Lembrando que se eu tenho N coeficientes, se eu for implementar isso em hardware, eu vou precisar de N multiplicadores. Porque eu sempre multiplico um coeficiente vezes uma amostra do meu sinal.
Só que N multiplicadores em hardware é complicado, né? A gente acabou de ver, o multiplicador é um circuito que demanda uma área interessante. Se eu for simplesmente implementar esse filtro na minha FPGA, na Max 10, beleza, a gente viu que a gente tem vários multiplicadores na FPGA. Tá? Não é um problema muito sério. Né? Lá de novo, ó. As nossas colunas em branco são multiplicadores. Então, se vocês olharem lá no manual, a gente tem algumas dezenas de multiplicadores aí disponíveis, circuitos dedicados para fazer isso. Mas se eu estiver utilizando um sistema maior, que vai contemplar mais coisas, talvez eu não vou ter todos esses recursos à disposição. Tá? Agora, o ideal é que eu realmente faça isso daqui de forma, vamos dizer assim, paralela, né? Porque eu vou ter um maior desempenho em termos temporais. Então, se eu tiver, nesse caso, 3 recursos multiplicadores, eu posso fazer isso aqui em paralelo. Eu vou ter a resposta muito mais rápido do que se eu fizer enrolar o pipeline, por exemplo. Vamos supor, eu posso fazer isso daqui utilizando apenas um multiplicador. Só que aí o que eu vou fazer? Primeiro eu faço coFA vezes x0. Armazeno isso em algum lugar. Depois eu faço coFB vezes x11. Somo com o resultado que tinha dado coFA vezes x0 e armazeno isso em algum lugar. Tá? Depois eu faço coFC vezes x2, somo com o resultado parcial desse daqui e jogo a resposta onde eu precisar. Tá? Que é o que a gente chama de multiplica e acumula. Tá? Nesse caso, eu precisaria ter um controle, né, para eu saber as multiplicações que eu já fiz, as somas parciais que eu já fiz. Então eu implementaria ali uma maquininha de estado, apenas com elementos lógicos, então não ocupa uma área muito grande, não demanda muitos elementos lógicos para ser feito isso. E aí eu teria uma diminuição de área. Tá? O problema é que eu vou perder em velocidade. Geralmente, pessoal, se eu diminuo área, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo recursos. Se eu tenho menos recursos, eu vou demorar mais tempo. No caso aqui, o recurso basicamente é um multiplicador. Se eu só tenho um multiplicador, eu não consigo fazer os 3 produtos ao mesmo tempo, porque eu só tenho um multiplicador. Então eu tenho que fazer um por vez. Faz um por vez, demora mais tempo. Aumento latência, diminuo throughput. Tá? Esse aqui é o mesmo filtro FIR. Mesmo filtro FIR aqui, ó. Só que esse filtro FIR é implementado com controle. Tá? Então, basicamente, existe um controlador, tá? Uma maquininha de estado, que está controlando as minhas somas sucessivas dessas parcelas da minha convolução. Dessa forma, eu vou ter uma diminuição de área, porque eu não vou usar 3 multiplicadores, eu vou usar 1. Tá? Então, eu tenho uma redução de área. Porém, eu vou perder desempenho de velocidade temporal. Tá? Então, depois, se vocês quiserem rodar isso aí no Quartz, podem copiar o código. Tá? Não tem nada de difícil aqui. Então, esse código ele implementa esse circuito. Tá? É todo esse código aqui. É um filtro passa baixa. Está escrito aqui, ó, low pass filter. Eu não faço a menor ideia qual que é a frequência de corte. Tá? Por quê? Não fui eu que projetei. Eu tirei isso daqui da nossa literatura. Tá? É um exemplozinho aí de um filtro passa baixa de 3 coeficientes do tipo Finite Impulse Response. Tá? Ou seja, resposta a impulso finita.
Uma outra coisa que eu posso fazer é o compartilhamento de recursos. O que é isso? Eu não sei se vocês já fizeram microcontroladores, mas se não fizeram, aqui na Unifei a gente usa muito o HCS12. É um microcontrolador de 16 bits da Freescale. Já é bem antigo, porém é muito utilizado, principalmente na indústria automotiva, ainda hoje. Tá? Isso que a gente está vendo aqui, compartilhamento de recursos, ele é muito utilizado em microcontroladores. Por quê? Nos microcontroladores a gente tem um microprocessador, né? A gente tem uma CPU, um microprocessador, e a gente tem uma série de periféricos. Por exemplo, a gente tem o periférico de I/O, a gente tem um periférico de timer, né? Aqui a gente tem timer, que inclusive é o exemplo que a gente vai ver aqui agora. A gente tem outros periféricos aqui, né? Que vão conversar com o nosso microcontrolador, tá? Desculpa, com o nosso microprocessador. Isso aqui tudo está lá no nosso microcontrolador. Então, se eu tiver uma área reduzida, eu não consigo implementar muitos periféricos, porque eu tenho pouca área disponível. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar compartilhar recursos. É o que esses microcontroladores fazem muito. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo do timer. Por exemplo, eu tenho um contador de 8 bits. Então, com 8 bits, né, 2 elevado a 8, 256. Isso significa que eu consigo contar de 0 até 255. Porque de 0 a 255 eu tenho 256 contagens. Tá? Agora, vamos supor que uma contagem de 8 bits não seja suficiente. Então eu estou aumentando a capacidade do meu timer, agora eu vou fazer um contador de 11 bits. Então 2 elevado a 11, né, é igual a 2048. Tá? 2048. Ou seja, o meu contador ele consegue contar de 0 até 2047. Né? Agora, eu posso adotar a implementação desses dois contadores, né? Um de 8 bits, ele vai ter um hardware específico para contar 8 bits, de 0 a 255. E eu posso ter um outro hardware específico para contar de 0 a 2047, que é um contador, né, de 11 bits. Agora, poxa vida, para contar de 0 a 2047, eu passo pelo 255. Então, será que não dá para eu compartilhar o recurso? Então, aí eu elimino a necessidade de criar esse contador de 8 bits? Eu posso fazer isso. Em vez de eu criar um contador de 8 bits a mais, eu posso colocar aqui, por exemplo, um comparador. E aí, olha lá, esse comparador, se a minha contagem de 11 bits já for 255, eu aciono uma flag. Então ele vai funcionar como esse módulo A aqui, que seria o contador de 8 bits. Tá? Então um contador de 11 bits ele é capaz de contar 255. Então para que eu vou fazer dois contadores? Tá? Então eu posso fazer esse compartilhamento de recursos. Geralmente vai demandar algum circuito de suporte, por exemplo, aqui um comparador, né, alguma coisinha assim. Mas esses circuitos muito provavelmente vão demandar uma área menor do que um novo contador, né, que vai precisar aqui de um comparador também, outras coisas. Então eu vou economizar área. Tá? Esse artifício de otimização de área é muito utilizado em microcontroladores. Vários dos periféricos compartilham de um mesmo recurso, para que eu não tenha que fazer para cada um desses periféricos um recurso dedicado. Isso demandaria muita área. Provavelmente eu teria que depois cortar periféricos,
porque já que cada periférico demanda recursos dedicados, eu não tenho espaço para fazer muitos periféricos. Tá? Então é uma decisão também de projeto que muitas vezes a gente utiliza aí. Tá? Então, como eu falei aqui, por exemplo, no HCS12, né, nós temos lá 8 canais de input-output compare. O que é isso? Isso é um modo do microcontrolador para eu gerar, por exemplo, sinais pulsantes, uma série de coisas. Basicamente, o que ele faz? Eu boto um contador para contar. Quando esse contador atinge um valor pré-determinado, ele aciona uma flag ou ele faz alguma coisa. Tá? Então, basicamente, por exemplo, vamos supor que eu bote 13 aqui. O comparador meu está com 13. Aí o meu contador começa a contar 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele chegar a 13, ele faz alguma coisa. Eu programei meu microcontrolador para fazer isso. Esse é o modo do input-output compare. Essa alguma coisa que é feita é automaticamente num pino do meu microcontrolador ser gerado um nível lógico alto ou um nível lógico baixo. Dessa forma eu consigo gerar um sinal pulsado. Tá? No nosso HCS12 eu tenho 8 canais de input-output compare. Porém, todos eles trabalham apenas com um contador, que é o TCNT. Ó. E lá o TCNT tem 16 bits. Tá? Lá o nosso TCNT tem 16 bits. Tá? Ah, professor, mas como é que com um único contador eu consigo trabalhar com 8 canais de input-output compare? Sim, porque cada um desses modos de input-output compare aqui, na verdade, é um comparador. Então eu tenho 8 comparadores, mas eu só tenho um contador. No caso do HCS12 é um contador de 16 bits. Tá? E 8 comparadores. Então a base de comparação é independente, mas o meu contador não. E aí eu consigo trabalhar de forma inclusive paralela com os meus 8 input-output compare. Embora eles não tenham o recurso contador dedicado para cada um deles. Isso salva uma baita área. Tá? Isso salva uma baita área. Então é interessante eu fazer isso o tanto quanto possível, tá? Compartilhamento de recursos. Bom, até agora o que a gente falou, pessoal, são coisas assim que a gente faz em detrimento de outras para melhorar a área. Então, basicamente, eu melhoro a área em detrimento da velocidade de operação. Ou do throughput, que é mais correto. A gente já discutiu isso. Falou que o throughput é uma figura de mérito, né? Ela já tem um processamento mais complexo, né? Por quê? Porque ela é uma relação entre algumas coisas. Então, falar somente em frequência de operação ou somente em latência não é muito legal. Eu não consigo comparar de forma muito justa as coisas. Por isso que o interessante é eu falar de throughput. Então, diminuir a área, geralmente eu estou diminuindo o throughput, infelizmente. Tá? Então, o que a gente falou até então, né, que é compartilhamento de recursos, reuso baseado em controle e o pipeline roll-up, são opções do engenheiro, opções do projetista do sistema para diminuir a área. O que a gente vai falar agora são para a gente entender como evitar erros. Então agora o que a gente vai falar são erros cometidos pelo engenheiro que custam área. Tá? Então aqui agora não é eu perder desempenho de throughput, não. É o engenheiro fez caca, porque ele não conhece a tecnologia da FPGA que ele está utilizando. Tá? Então, olha lá, o impacto do reset na área do sistema. No caso das FPGAs da Altera,
os resets são assíncronos. Ó, aqui, ó, é assíncrono. Assíncrono. Ó, o reset está na lista de sensibilidade. Então, esse código aqui, ele é executado havendo uma borda de subida no reset ou havendo uma borda de subida de clock. Então, o reset ele é independente do clock, por isso ele é assíncrono, porque ele não está sincronizado ao clock. As FPGAs da Altera são assíncronas, o nosso reset. Então, se eu fizer esse circuito, o que vai ser sintetizado? O nosso flip-flop D, como era de se esperar. Se eu pegar a mesma FPGA Max 10, ó, tirei o reset da lista de sensibilidade, mas aqui eu tenho um teste de reset. Isso significa que esse código só é executado quando há borda de subida de clock. Ah, professor, mas houve reset. Tudo bem, mas se não houve clock, não entra aqui. Então esse reset aqui, ele é síncrono. Ele é síncrono. Mas não há flip-flops com reset síncrono nas FPGAs da Altera. Então o que ele vai fazer? Ele sintetizou o nosso flip-flop. Mas ele não tem reset síncrono. Ele tem um reset assíncrono. Tá aqui, ó. Só que eu posso usar esse reset? Não, porque eu não descrevi um reset assíncrono. Então o que ele faz? Ele vai usar um logical element para sintetizar o reset. Então, basicamente, ele fez um mux aqui, ó. Aqui é o sinal, né, o D. Então, se o reset está em 0, passa D. Se o reset está em 0, passa D. Houve o clock, D é processado, D chega aqui. Tá? Reset em 1 vai passar o nível lógico 0, que aí eu reseto o meu sistema. Que é o que está descrito aqui, ó. Se reset igual a 1, Q recebe 0. Eu estou resetando o sistema. Demandei um multiplexador na entrada de D. Então eu estou demandando mais área porque eu vou usar, além de um registro, de um flip-flop, eu vou usar um elemento lógico para fazer esse multiplexador. Então esse é um erro. Ah, professor, mas eu preciso de um reset síncrono. Aí tudo bem, aí talvez não é o engenheiro fazendo caca. Ele realmente necessita de um flip-flop síncrono, mas ele deve ter em mente que se ele tiver muitos casos desse no sistema dele, ele vai ter um overhead muito grande de área, porque toda vez que ele implementar isso, o Quartz vai sintetizar isso daqui, ó, além do flip-flop D. Então eu estou gastando área, estou gastando recurso. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa grande, um circuito grande agora. Eu fiz aqui um shift register de 15 bits, tá? Então aqui eu tenho 15 registros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho mais um aqui para registrar a saída. Na verdade, desculpa, porque são 16 bits, tá? 15 mais 1 aqui, 16 bits. Por isso que eu tenho 16 registros aqui, né? Imagina que agora, para cada um deles, eu vou implementar um reset síncrono. Então, eu teria um acréscimo, um overhead desses multiplexadores. Pior ainda, nesses casos, a nossa FPGA Max 10 é um caso desse, tá? Shift registers podem ser implementados em memória. Então a gente já tem lá BRAM, já tem um bloquinho dedicado de BRAM. O meu Shift register ele poderia utilizar a BRAM. A BRAM nossa da Max 10, ela pode ser utilizada como um Shift register, tá? Só que lá no caso a gente não tem reset. E aí, se eu implemento o reset, ó, igual tá aqui, ó, se reset, eu faço os meus shift register receber 0. Vai impedir que o Quartz
sintetize o meu shift register na memória. Ele vai usar logical elements. Então olha aqui, ó, nesse caso, ó, com reset definido, eu usei 9 slices, tá? O slice aqui, pessoal, a gente pode fazer, ele é próximo de um logical element, tá? É que eu tirei essa comparação. Esse cara aqui, quando a gente fala slice, geralmente isso daqui é da Xilinx. É um outro fabricante que utiliza essa nomenclatura aí de slice. Ele não é exatamente igual. Opa! Por que eu botei esse N aqui? Xilinx. Tá? Ele não utiliza essa nomenclatura de logical elements, ele utiliza slice, mas são similares, tá? Não são exatamente iguais, são fabricantes diferentes, têm características um pouco diferentes, mas a gente pode fazer analogia. Então, se eu defino reset, eu vou usar 9 slices, 16 flip-flops. Se eu não implemento reset, ó, no resets, eu uso um slice e um flip-flop. Tá? Porque basicamente eu vou usar um circuito dedicado que já está presente na FPGA para utilizar, para implementar um shift register. Então por isso que eu preciso conhecer a tecnologia da FPGA, como que as coisas são implementadas ali dentro, para eu tirar o maior proveito disso. Esse caso aqui é ainda pior. Então eu estou fazendo um circuito de processamento digital de sinais. É um multiplica-acumula. Basicamente, por exemplo, poderia ser um filtro FIR, como a gente viu antes. Tá? Um multiplicador acumulador. Tá? Ele multiplica, soma e guarda. Multiplica, soma e guarda. Que é o que está fazendo aqui, ó, o ODAT. Tá? Multiplica, soma e guarda. Multiplica, soma e guarda. Então, olha lá, se eu fizer com reset assíncrono, aí, pessoal, esse cara aqui é da Xilinx de novo, tá? Da Xilinx, não é da Altera. Então, no caso lá da Xilinx, eu precisava fazer com reset síncrono, porque com reset síncrono eu tenho 0 slices, 0 flip-flops, 0 LUTs, e aí ele usa um DSP. Se eu implementar com reset assíncrono, igual tá aqui, ó, aí ele vai usar 17 slices, 32 flip-flops, 16 LUTs e ainda vai usar um DSP para fazer o multiplicador em si, tá? Que tá aqui, ó. Ou seja, vai usar uma área muito, muito maior. Imagina que eu tenho vários desses processadores digital de sinais na minha FPGA. Tá? Então eu não posso adotar essa abordagem para essa FPGA. Então eu preciso conhecer as FPGAs. Tá? De novo, isso aqui para Xilinx. Tá? Xilinx. Então aqui eu escrevi errado mesmo. Aqui tinha o nosso N, que eu não sei por que eu deletei aqui, ó. Deixa eu voltar para escrever certo. Xilinx. Opa. Tá? E aqui também é Xilinx. A Altera é diferente. Tá? Na Altera, geralmente, os resets são assíncronos. Contrário aqui da Xilinx nesse caso. BRAM. Então imagina lá, a gente já viu, né? A gente já sintetizou BRAM que utilizava o bloco lógico BRAM e fez também a descrição que o Quartz não conseguia encaixar a nossa descrição na BRAM. Então ele usava logical elements e registros. E a gente viu que saturava a FPGA. Né? Teve memória lá, uma memória ali de palavras de 32 bits, 1K words, já não cabia na FPGA. Porque a gente fez uma descrição inapropriada. Não é que a descrição estava errada, a descrição estava inapropriada para a tecnologia utilizada. Então, se a gente fizer isso aqui somente errando o jeito que a gente reseta as coisas,
Olha lá, ó. Reset assíncrono da nossa memória, na Xilinx de novo. Xilinx, berra. Eu vou usar 3.415 slices, provavelmente eu já estou me aproximando do limite. Eu vou usar 4.112 flip-flops, tá? Eu vou usar 2.388 LUTs, lookup tables, e não vou usar nenhuma berran, nenhum bloco dedicado. Ao passo que se eu fizer o reset corretamente, que no caso das Xilinx aqui, se eu olhar no manual eu vou ver que é síncrono, tá? Tenho 0, 0, 0, e aí eu só estou usando uma berran, que é um circuito dedicado, já está lá dentro, é interessante que eu utilize. Tá? Percebam que é uma memória bem pequena, tá, pessoal? Uma memória bem pequena aqui, ó. Tem 8 bits, 255 palavras de 16 bits aí, tá? Então, 255 palavras de 16 bits já está dando aí esses números, né, que a ferramenta de síntese está utilizando de logical elements, que de novo lá nas Xilinx a gente chama aí de slices, são similares, não são iguais, mas são similares. Uma outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, mas eu não aconselho muito, tá? Porque aí a gente já começa a entrar muito nas otimizações que na verdade a gente começa a atrapalhar as otimizações que o motor de síntese pode fazer. Mas de qualquer forma a gente tem esse recurso, que é fazer set ou reset de flip-flops em lógica. Tá? Então aqui, ó, se vocês repararem, né, eu tenho uma lógica combinacional qualquer, tem um sinal A aqui, ó, e tem uma porta OU. Então eu sei que é sinal A ou o resultado dessa lógica vai ser registrado aqui, ó, né? Então, OU. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso daqui, ó, porque é uma porta OU, eu vou botar esse signal A na set, na entrada 7 do meu flip-flop, e a lógica combinacional eu vou botar na entrada aqui, ó. Então é como se eu tivesse essas duas entradas. Se o signal A é 1, ele dá 7, aparece 1 aqui na saída, independente do combinational logic. Ele pode ser 0, pode ser 1, não importa, signal A é que manda, porque aqui é uma lógica OU. Essa lógica OU ela pode ser implementada dessa forma. Tá? Então essa setinha aqui está querendo dizer equivalente, ó, equivale. Tá? Se for uma porta AND, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que na porta clear. Ó, signal A. Se signal A for 0, esse 0, independente do que esteja aqui, vai passar 0 e vai chegar a 0. Então eu botei o signal A na entrada barrada do clear. Né? Então se signal A for 1, não vai acontecer nada. Se ele for 0, aqui é barrado, né? Então eu vou zerar essa saída aqui. Tá? Então, isso é utilizar o set ou o reset para fazer lógica. O problema é que se eu fizer isso, se eu forçar a barra fazendo isso nas minhas descrições, eu começo a atrapalhar algumas simplificações e otimizações que a ferramenta de síntese faz. Então, eu particularmente não gosto de fazer isso. Tá? Eu não gosto de fazer isso. A não ser que realmente eu esteja ali na bacia das almas para fazer o meu sistema caber naquela FPGA, pode ser um recurso interessante. Mas num primeiro momento eu não faria isso. Bom, aí já tem uma tabela resumo, depois vocês podem olhar aí, basicamente tudo que está aqui dentro é o que nós comentamos. Então não vou ser repetitivo falando disso daí novamente.